Dizem que o boitatá foi feito de luz para guardar os campos. Dizem que surgiu das trevas do dilúvio, que comeu os olhos dos mortos para não apagar, que é protetor, guardião, o fogo que afasta o mal. Dizem muita coisa, mas há coisas que não se dizem, coisas que ficam enterradas no fundo das histórias, como ossos que ninguém quer desenterrar. Esta é uma delas. Mariana Feitosa tinha 29 anos quando chegou a Cerro Fundo, e já era tarde demais. O convite tinha vindo pelo trabalho, pesquisa de campo para sua tese de doutorado em antropologia folclórica. Comunidades isoladas do Cerrado, mitos vivos, tradição oral. Era exatamente o tipo de lugar que ela amava, longe do barulho, perto das histórias. Mas quando o ônibus a deixou na entrada da cidade, a primeira coisa que ela sentiu foi o cheiro. Fumaça. Não a fumaça boa, de fogão a lenha ou churrasqueira de domingo. Era uma fumaça pesada, oleosa, com um fundo adocicado que virava o estômago. O tipo de cheiro que o nariz reconhece antes da mente entender. Que incêndio foi esse? Ela perguntou ao motorista antes de descer. O homem não respondeu. Apenas pegou a mala dela, jogou na calçada e fechou a porta sem olhar para trás. O ônibus partiu mais rápido do que havia chegado. Mariana ficou parada na entrada de Cerro Fundo, mala ao lado, olhando para a rua principal. Era uma tarde de quarta-feira, 3 da tarde. Sol ainda no céu. E a rua estava vazia. Completamente vazia. Nem um cachorro, nem uma criança, nenhuma janela aberta. Só a fumaça, no ar, flutuando de algum lugar que ela não conseguia ver. A pousada era a terceira casa da rua principal, como o site de reservas havia prometido. Uma construção de tijolo vermelho com uma placa de madeira pintada à mão. Pousada Boa Esperança. Mariana bateu. Esperou? Bateu de novo. A porta abriu um palmo, e por ela apareceu um rosto. Uma mulher velha, de talvez 70 anos, cabelos brancos presos num coque justo, olhos da cor do café queimado. Ela olhou para Mariana de cima a baixo, depois olhou para os lados da rua, rápida, como se estivesse checando se alguém havia visto a visitante chegar. A moça da reserva, disse a velha. Não era uma pergunta. Sim, Mariana Feitosa. Fiz a reserva para 15 dias, Entra. A porta abriu mais. Entra rápido. O quarto cheirava a eucalipto e a algo por baixo do eucalipto. Algo que Mariana não conseguiu identificar. Úmido, quente, como carne que ficou no sol por tempo demais. O que aconteceu aqui? Ela perguntou enquanto a senhora Idalina punha uma toalha sobre a cama. A fumaça, a cidade vazia. Incêndio, disse a velha, sem olhar. Na beira do campo. Acontece. Acontece com frequência? Uma pausa, muito longa para ser casual. Com frequência suficiente, disse Idalina. A moça não sai à noite, tá bem? Não importa o que ouça. Não abre a janela. Não vai lá fora. Mariana quis perguntar mais, mas havia algo no jeito que a velha havia dito aquilo, não como conselho, mas como lei, que fez as palavras ficarem presas na garganta. Tá bem, ela disse. Idalina saiu, e no silêncio do quarto, Mariana ficou olhando pela janela para a rua morta lá embaixo, onde a fumaça ainda flutuava entre as casas como um véu. Na manhã seguinte, a cidade havia ressuscitado, parcialmente. Havia gente na padaria, um açougue aberto, 2 crianças andando de bicicleta num ciclo curto, sempre os mesmos 20 metros, como se um limite invisível as impedisse de ir mais longe. Mariana foi ao bar, o único estabelecimento com mesa na calçada, e pediu um café. O garçom, um rapaz de uns 20 anos com olheiras fundas como cicatrizes, trouxe a xícara sem falar. "Posso te perguntar uma coisa?" ela disse. Ele parou. "O incêndio de ontem. O que pegou fogo?" O rapaz olhou para os lados. Depois se abaixou, perto do ouvido dela, e sussurrou. "O que sempre pega. Tá chegando mais cedo esse ano." "O que está chegando?" Mas ele já havia se levantado e voltado para dentro. Foi numa biblioteca minúscula, de acervo empoeirado e sem ar-condicionado, que Mariana encontrou o professor Adalto. 60 e poucos anos, óculos de grau grosso, dedos manchados de tinta. Ele estava catalogando fichas velhas quando ela entrou.
Você é pesquisadora? Ele disse antes dela falar. Consigo sentir. Tem aquele olhar de quem quer saber coisas que as pessoas daqui preferiram esquecer. Estou estudando o boitatá, disse Mariana. A variação regional do mito. Encontrei referências a Cerro Fundo em 3 artigos diferentes, todos mencionando uma versão local muito específica. Diferente, ele a interrompeu. Como assim? Adalto tirou os óculos, limpou as lentes com a ponta da camisa, colocou de volta. Tudo muito devagar, como quem escolhe palavras com cuidado antes de falar. O boitatá que a gente conhece protege os campos, afasta lobisomem, assombração, espírito mau, come os olhos dos mortos para absorver a luz e ficar forte. Todo mundo sabe isso. Sim, disse Mariana, anotando. Mas o que ninguém fala ele abaixou a voz, é que existe uma outra versão, mais velha, anterior ao que os livros registraram, que o boitatá não nasceu para proteger. Ele nasceu faminto, e a proteção era o preço que ele cobrava, enquanto estava satisfeito. E quando não está satisfeito? Adalto olhou pela janela da biblioteca. Lá fora, na direção do campo, havia uma névoa baixa, estranha para aquela hora do dia. Quando não está satisfeito, ele disse, o fogo não protege mais, o fogo consome. Naquela noite, Mariana quebrou a promessa. Não foi intencional. Ela estava na cama, gravador ao lado, revisando as anotações do dia, quando viu pela fresta da janela uma luz. No campo atrás da cidade, a talvez 300 metros, havia uma luz se movendo. Não era lanterna, não era carro, era uma luz viva, oscilante, que subia e descia como respiração. Amarela no centro, laranja nas bordas, com um fio de azul no meio que não deveria existir em chama nenhuma. Ela se aproximou da janela. A luz parou, como se soubesse que estava sendo observada. Mariana ficou imóvel. A luz ficou imóvel. Por talvez 30 segundos, elas se encararam pela distância da noite. Então, a luz se apagou, e do escuro do campo veio um som. Não era um som que ela sabia nomear. Era grave, vindo de baixo da terra, como se o chão tivesse um motor por baixo. Mas tinha algo orgânico nele também, algo que pulsava, como o batimento cardíaco de uma coisa muito grande. Mariana fechou a janela, trancou. Voltou para a cama e ficou deitada de olhos abertos no escuro até o sol nascer. Ela não dormiu, mas alguma coisa a visitou assim mesmo. Ela sabia porque de manhã havia terra na soleira da janela que havia sido trancada. Terra vermelha, do tipo que só existe no campo. E no meio da terra havia a marca de algo que havia pressionado contra o vidro por fora. Não era mão de gente. Era longa demais, com articulações nos lugares errados. 5 dedos que se curvavam para trás. Mariana desceu para o café da manhã com a fotografia da marca no vidro no celular e o coração na garganta. Idalina estava na cozinha. Quando viu Mariana, seus olhos foram direto para o celular na mão da moça. E algo mudou no rosto da velha. Não era medo, era algo pior, era reconhecimento. Ele veio ver a moça, disse Idalina, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que veio me ver? Ele. A velha não disse o nome. Ele sabe que tem gente nova aqui. Sempre vem olhar, cheirar, decidir. Decidir o quê? Idalina pôs uma xícara de café na mesa. Sentou-se na cadeira da frente e, pela primeira vez desde que Mariana havia chegado, ela olhou para a visitante nos olhos de verdade. Minha filha tinha a sua idade quando sumiu, disse a velha. Há 12 anos. Saiu para buscar o gato no quintal de noite e nunca voltou. Achamos a sandália dela no campo. Só a sandália. Mariana não disse nada. Antes dela foi o seu Geraldo, o farmacêutico. Antes do Geraldo, 2 garotos que resolveram acampar na beira do cerrado. Idalina fechou as mãos sobre a xícara. Isso acontece de 6 em 6 anos, às vezes antes. Depende do inverno. Se secar demais, ele fica com fome mais cedo. Por que vocês não saem daqui? Mariana perguntou. Por que ficam? A velha sorriu. Foi um sorriso triste, cheio de coisas não ditas. Moça, onde a gente vai que ele não vai junto? Nascemos aqui. Os ossos dos nossos avós estão aqui. Ele está aqui desde antes dos nossos avós. Ela se levantou.
Aprendi a viver com ele do lado. É como viver com enchente em cidade de beira de rio. Você não gosta, mas aprende o jeito. Mas as pessoas morrem. As pessoas morrem em todo lugar. A voz de Dalina ficou dura. A diferença é que aqui, pelo menos, a gente sabe o que mata. Adalto a esperava na biblioteca, como se soubesse que ela viria. Sobre a mesa havia mapas, velhos, com bordas amareladas, alguns em papel tão frágil que parecia que ia se desfazer ao toque. Ele os havia aberto com cuidado de cirurgião. "Senta", ele disse. Os mapas mostravam Cerro Fundo e a região ao redor. E sobre eles, a lápis, havia círculos, dezenas de círculos, cada um com uma data ao lado. "Cada círculo é um incêndio", disse Adalto. "Registrei todos que consigo rastrear. Os mais antigos vêm de relatos orais que coletei ao longo de 30 anos. Os mais recentes são os que eu mesmo vi." Mariana se inclinou sobre o mapa. Os círculos formavam um padrão, um caminho circular, sempre ao redor da cidade, como se algo percorresse o mesmo perímetro repetidamente. "Ele circula a cidade", ela disse. "Toda noite, como vigia ou como dono", disse o professor. "A mitologia tradicional diz que o boitatá percorre os campos para proteger. Mas olha o tamanho dos círculos ao longo dos anos." Ela olhou. Os círculos mais antigos, lá atrás, tinham o dobro do tamanho dos recentes. "Está encolhendo", ela disse. "Está se aproximando. A cada ciclo, o raio diminui. Ele está chegando mais perto da cidade." Adalto tirou os óculos, esfregou os olhos. "Tenho uma teoria, que ele não está apenas com fome, que ele está migrando, que o cerrado foi embora. As queimadas, o desmatamento, o agronegócio destruíram o campo onde ele vivia, e agora ele está vindo para cá." "Para a cidade?", disse Mariana. "Para onde há olhos", disse Adalto, muito baixo. "Ele se alimenta de olhos, sempre se alimentou. Mas antes havia olhos no campo, animais, pessoas que passavam. Agora o campo está morto. Então ele vem buscar aqui o que não encontra mais lá." O silêncio que se seguiu foi espesso como fumaça. "Adalto", disse Mariana, "quando foi o último ciclo, o último episódio?" O velho olhou para o mapa, para um dos círculos, para a data escrita ao lado. 6 anos atrás", ele disse. "Mas esse ano os incêndios começaram cedo, muito cedo. Eu acho que dessa vez ele não vai esperar o ciclo terminar." Mariana passou a tarde organizando tudo o que havia coletado. Gravações, fotos, os mapas que Adalto havia permitido que ela fotografasse. Estava montando o arquivo no notebook quando a luz da cidade piscou. 1 vez. 2. Apagou. O quarto mergulhou em escuridão total. Mariana ficou parada, os dedos sobre o teclado, esperando a luz voltar. Não voltou. Do campo veio o som. O mesmo de noite anterior, mas mais forte. Mais perto, tão perto que ela sentiu no osso do peito, como um subgrave que o corpo sente antes dos ouvidos. Depois veio o cheiro. Fumaça. Mas não só fumaça. Por baixo dela, aquele odor que ela havia percebido no quarto no primeiro dia. Carne, calor, gordura derretendo. Mais forte agora. Muito mais forte. E com ele, algo novo. Um cheiro adocicado, quase floral, que não deveria estar ali. Que não combinava com nada. Ela foi até a janela sem querer ir. O campo estava em chamas. Não era um incêndio comum. As chamas não se espalhavam como fogo normal. Elas se moviam, juntas, como uma coisa só. Um corpo de fogo que serpejava pelo campo, alto como uma árvore, largo como uma casa, com aquela faixa de azul no meio que pulsava como veia. E tinha olhos. Mariana viu quando ele virou na direção dela. 2 pontos de luz branca, no meio de toda aquela laranja e amarelo que eram diferentes do resto. Frios onde tudo mais era quente. Olhos que não eram olhos de nenhum animal que ela conhecia. Olhos que reconheciam. Ela se afastou da janela. A porta do quarto bateu. Não com vento, com força. 1 vez,
2, 3, como soco. A madeira gemeu. Idalina! Ela gritou. Idalina! Nenhuma resposta. A temperatura do quarto subiu. Mariana sentiu no rosto primeiro, o ar ficando quente, seco, arranhando a garganta. As paredes começaram a chiar. O papel de parede amarelou nas bordas, enrolando para dentro como coisa viva. Ela pegou o notebook, o celular, a bolsa e foi até o banheiro. Fechou a porta, abriu o chuveiro no frio e ficou embaixo da água vestida, tremendo enquanto do quarto vinham sons que ela não queria identificar. Madeira estalando, vidro rangendo. E sob tudo isso, aquele batimento. Aquele pulso grave, lento, regular. Como o coração de algo antigo demais para ter medo de nada. Mariana ficou embaixo do chuveiro, com a água fria, até os sons pararem. Demorou 1 hora, ou uma eternidade. Quando abriu a porta do banheiro, o quarto estava intacto. Sem marcas, sem chamas, sem nada. Como se nada houvesse acontecido. Exceto pela janela, que estava aberta. E pela cama, onde havia algo que não estava antes. Uma fileira de olhos. Olhos de animais, de pássaro, de coelho, talvez de gato. Dispostos em linha sobre o cobertor, como uma oferenda. Ainda úmidos, ainda brilhando com uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada. Um presente, ou um aviso. Idalina estava na cozinha às 4 da manhã, sentada na escuridão, as mãos sobre a mesa, os olhos abertos. Ela não estava dormindo, ela estava esperando. Quando Mariana desceu com a bolsa nas costas e o notebook embaixo do braço, a velha disse, sem virar. Ele gostou da moça. O quê? Quando ele deixa presente, é porque gostou. Idalina finalmente se virou. Na sombra da cozinha, seus olhos pareciam maiores do que deveriam. Quando não gosta, não tem presente, só cinzas. Mariana colocou a bolsa no chão. Sentou-se na cadeira mais próxima da porta. Idalina, eu preciso entender. Por que ele deixou aquilo para mim? A velha ficou em silêncio por um longo tempo. Minha mãe me contou, ela disse devagar, que no começo, quando a cidade foi fundada, os primeiros moradores fizeram um trato. Davam a ele o que ele queria. Em troca, ele protegia. Mas com o tempo, as pessoas esqueceram, ou não quiseram mais lembrar. Ela fechou os olhos. Quando alguém novo chega aqui, ele vem ver. Se a pessoa é do tipo que pode entender, que pode carregar o peso de saber, ele deixa presente. É um convite. Convite para quê? Para ficar. Ficar? A voz de Mariana subiu. Você está me dizendo que ele quer que eu... Ele precisa de alguém que entenda, disse Idalina. Que saiba o que ele é, que possa mediar entre ele e a cidade. Ela abriu os olhos. Desde que minha filha se foi, não tivemos ninguém. Eu sou velha demais. O Adalto é homem, e ele não aceita homem. Então ele esperou, e agora a moça chegou. Mariana ficou olhando para a velha por um tempo longo demais. Isso é loucura, disse ela. Eu sou pesquisadora. Vim aqui por 15 dias. Tenho orientador, tenho universidade, tenho vida fora daqui. Eu sei, disse Idalina, suavemente. Minha filha também tinha. O primeiro ônibus saía às 6 da manhã. Mariana estava na parada às 5h40, mala ao lado, coração acelerado, olhando para a estrada de terra que levava para fora da cidade. O céu ainda estava escuro no oeste, cor de tinta derramada. Estava fria, o tipo de frio seco que resseca os lábios e faz os olhos lacrimejarem. Ela esfregou os braços e ficou de pé na parada, que era apenas uma placa de metal enferrujada fincada no chão. Às 5h52, ela percebeu o cheiro. Fumaça. Virou para o campo. Estava escuro demais para ver bem, mas havia algo lá. Uma luminosidade baixa, rastejando pelo chão como névoa, mas quente. Ela sentia o calor mesmo à distância. Ele estava lá. Mariana ficou imóvel, olhando. E a coisa no campo, aquela luminosidade viva, pulsante, parou também. Então ela fez algo que não havia planejado. Falou. Eu não vou ficar, ela disse, para o escuro, para o campo,
para a coisa que respirava fogo lá dentro. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Vou contar o que você é, não o que os livros dizem, o que você realmente é. A luminosidade não se moveu. E as pessoas vão saber que você existe, que você está aqui. E quem sabe, ela deglutiu. Quem sabe alguém que entenda venha. Silêncio, só o vento no cerrado. Então o fogo se apagou, de uma vez, como vela soprada. O ônibus chegou 6 minutos depois. Mariana entrou sem olhar para trás. Ela passou 4 meses escrevendo. A tese virou artigo. O artigo virou capítulo de livro. O livro foi publicado por uma editora universitária de São Paulo. Tiragem modesta, recepção respeitosa. A vida de Mariana voltou ao normal. Ou quase. Às vezes, de noite, ela acordava com o cheiro. Aquele cheiro, fumaça e gordura, e aquele fundo adocicado que não deveria estar ali. Sempre passava rápido. Sempre havia uma explicação racional. Vizinho fazendo churrasco, entregador de gás na rua, sonho que continuava acordada. Sempre. 6 meses depois da publicação do livro, ela recebeu um e-mail. O remetente era desconhecido. O assunto dizia apenas: li seu livro. A mensagem tinha 3 linhas. Finalmente alguém que entende. Estou indo para Cerro Fundo. Você poderia me dar mais detalhes sobre o acesso à cidade e onde ficar? Mariana ficou olhando para a tela por um longo tempo. Pensou na Idalina, nos olhos de animal sobre cobertor, no som que batia como coração no osso do peito, no rosto de Adalto sobre os mapas, nos olhos brancos e frios no meio do fogo. Ela abriu uma resposta em branco e escreveu: a pousada se chama Boa Esperança. Fica na 3ª casa da rua principal. A dona se chama Idalina. Diga a ela que Mariana mandou. Só uma coisa. Não saia à noite. Não importa o que você ouça. E se ele deixar um presente para você... Ela parou. Olhou para a tela. Apagou a última frase. E escreveu outra. Considere com muito cuidado o que isso significa. Enviou. Fechou o notebook. Ficou sentada no escuro do apartamento. E só então percebeu. O cheiro. Estava de volta. Fumaça, gordura e aquele fio adocicado, inconfundível, que não deveria estar ali. Ela foi até a janela do apartamento em São Paulo, no 12º andar, e olhou para a cidade lá embaixo. No meio do trânsito parado, entre os carros e as luzes laranja dos postes, havia algo que não deveria estar ali. Uma luz. Baixa, viva, pulsante, amarela no centro, laranja nas bordas, com um fio de azul por dentro. E 2 pontos de luz branca, frios como osso, que olhavam direto para cima, direto para ela. Mariana recuou da janela. Por trás dela, a fechadura da porta do apartamento clicou. Devagar, do lado de fora. Nos arquivos da biblioteca de Cerro Fundo, há um caderno que Adalto nunca mostrou para Mariana. É um caderno preto de capa dura que o professor trancou numa gaveta 2 anos antes da pesquisadora chegar. Nele há uma teoria que ele nunca ousou publicar, por medo do que significaria se fosse verdade. A teoria diz o seguinte: o boitatá não é uma entidade territorial. Não fica preso num campo, numa cidade, numa região. Essa é a versão que os humanos criaram para se sentir seguros. A teoria real é que o boitatá segue, sempre seguiu, não o lugar, a pessoa. Que quando ele decide que alguém é digno de carregar o fardo de conhecê-lo, ele não deixa essa pessoa ir embora. Nunca. Que o presente que ele deixa não é um convite, é uma marca. E que os olhos que ele carrega, os olhos de todos os mortos que consumiu ao longo de séculos, cada par coletado com cuidado, armazenado naquele corpo de fogo, ele usa para ver no escuro, para encontrar quem ele marcou, em qualquer cidade, em qualquer andar, através de qualquer fechadura. O caderno termina aqui. A última página tem uma única anotação, escrita com letra trêmula, diferente da do professor. Ele está aqui, na janela, me olhando. Já faz 3 noites. Não abro mais a cortina. Mas eu sei que ele sabe que eu sei. E eu sei que isso não importa mais.
A data abaixo da nota é de 6 meses antes de Mariana chegar a Cerro Fundo. O professor Adalto desapareceu 2 meses depois da visita da pesquisadora. Encontraram a biblioteca trancada, os mapas espalhados no chão e sobre a mesa, em fileira perfeita, uma coleção de olhos, ainda brilhando. Fim.